welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Aqui é a teacher Patrícia Reche, estamos com a nossa aula 11.1. Faltando aí só mais a aula 12 e a aula 13 e a 14 para finalizar essa Unit 1. Então veja bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema. Vamos começar, na verdade, porque são duas aulas com o mesmo tema. Separei aí 3 preposições. Então o tema vai ser prepositions, que são preposições. Não vamos ver todas as preposições que existem. A gente vai ver só 3 inicialmente. E essas 3 preposições, que inclusive são monossilábicas, elas causam uma confusão muito grande entre estudantes de língua inglesa. Então eu trouxe elas aqui, acabei separando elas em 2 aulas. A gente vai começar a falar hoje da preposição in, que você vai ver como é que se escreve essa palavra. E na outra aula a gente vai falar sobre a preposição on e at. São 3 preposições muito importantes que vai indicar aí sobre tempo, sobre lugar, né, localização. E bora começar essa aula? Let's begin? Aí, aula 11.1, pode voltar aqui para mim, director. Olha, eu errei aqui, desse lado. Aula 11.1, Everything's in the box. Everything's in the box é o título da nossa aula, que traz aí a preposição da aula de hoje, que é a preposição in. Você consegue ver? Essa palavrinha pequenininha aqui causa bastante confusão para os alunos que estão aprendendo língua inglesa. E eu já deixo claro aqui que mesmo nessa aula de hoje você não vai sair daqui um expert em preposições. O que faz você virar expert em uma coisa é você usar ele, a situação, o assunto que você está aprendendo, ir atrás, pesquisar e usar, colocar em prática. Caso contrário, você esquece e vira aí um aprendizado, né, que foi uma coisa rápida, passageira. Então, preposition in, na nossa aula de hoje, e vamos conversar. Começar. Everything's in the box significa o quê? Tudo está dentro da caixa. Dentro, esse in aqui, que é uma das formas de você traduzir essa preposição. Sim, essa palavrinha pequenininha, ela tem outras traduções também, dependendo do contexto que você vai utilizar. Vamos entender o seu uso no idioma inglês. Vamos começar? Let's begin. Olha aí, o que é in? A gente sabe que é uma preposição e a gente sabe que a preposição é usada para ligar os termos da oração, elas são importantes na nossa oração. E a preposition in pode ser traduzida como dentro de, dentro, né? Em, de, no e na. E é usada para indicar diversas relações, como eu falei, incluindo tempo, que é time, localização e inclusão. Então a gente vai falar também de place, que é lugar, localização, e essa questão da inclusão. Ó, eu trouxe aqui até uma imagem aqui dizendo o seguinte: thinking inside the box. Então a palavra inside é feita através da preposição in mais a junção da palavra side, que significa lado, então lado de dentro. O in carrega nessa palavrinha, nessa preposição, muito essa questão de que algo está dentro de algo, mas não é somente sobre isso completamente. Então a gente vai ver um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Então, think inside the box é o quê? Pensar dentro da caixa. Mas a gente tem que pensar, na verdade, outside the box. A gente tem que pensar fora da caixinha, porque assim eu acredito que a gente se dá melhor quando você pensa fora da caixinha, não vai seguindo ali regras, enfim. Mas vamos voltando para a nossa aula aqui, olha só. Tempo, vamos falar sobre time, indicando tempo. Usamos a preposition in para falar de períodos do dia, de tempo, né? Meses do ano, estações do ano, anos, décadas e séculos. Essas 3 preposições que a gente vai estudar, começando com in, imagina aí um triângulo invertido, né? O triângulo, beleza? Agora imagine ele invertido. Vou deixar essa imaginação mais perfeita para vocês lá na tela. Bora lá para a tela? Então, esse triângulo invertido, você encontra ele muito na internet, nos livros, mostrando essas preposições dessa forma, porque essas 3 preposições, elas causam bastante confusão no sentido de uso. Esse meu triângulo é um triângulo assim de uma pessoa que não sabe desenhar. Já sabia desenhar, eu já soube desenhar na vida, mas não sei mais. Pelo visto, a minha habilidade com desenho já se foi. Então, olha aqui, ó, esse é um triângulo invertido. Aqui em cima e aqui no meio, você tem aqui em cima in, a preposição in, que
Tá bem feio aqui, mas é isso aí. A preposição on e a preposição at. O que significa isso? Ou seja, in é usado com coisas menos específicas. On é usado com coisas menos específicas, porém mais específicas que o in. Então, à medida que você vai descendo o triângulo, chegando aqui no at, o at, essa preposição, é usada com coisas mais específicas ainda. Por que eu estou falando isso? Presta bem atenção. Seria interessante se eu pudesse comparar, né, o in com on e o at, mas eu não vou poder fazer isso nessa aula de hoje, mas na aula, na próxima aula, talvez a gente consiga fazer essa comparação, porque o in, ele é usado para falar de períodos do dia. Então, períodos do dia não é exatamente uma coisa específica quando você vai lá ver os usos do on, que é essa outra preposição, para indicar tempo. Então, meses do ano, estações do ano, anos, décadas e séculos. Então, você não tem aqui uma data, né? Para ser uma data, você tem que usar dia, mês e ano. Aí é uma coisa específica. Quando você fala de ano, não é tão específico. Quando você fala de década, não é. Século, muito menos. Então, ele está numa função, assim, menos específica da situação. Então, pensa assim dessa forma para você poder dar o primeiro passo de entendimento em relação a essa preposition. Então, nós temos aqui os exemplos. Vamos começar. In the morning, in the afternoon, in 2 weeks. Vamos falar aqui do in the morning, in the afternoon. A gente está falando de períodos do dia. Não coloquei aqui à noite, porque a gente tem aqui de dia, ou melhor falando, à tarde, porque em the afternoon a gente vai falar à tarde, não de tarde, seria mais interessante falar à tarde. E a gente não tem aqui à noite, porque o à noite tem uma exceçãozinha aí onde a gente não vai usar a preposição in, e sim outra preposição, que é a preposição at, que a gente só vai ver na aula que vem. Tudo bem? Então, fica aí ligado nisso. Então, a gente também tem aqui períodos de tempo, por exemplo, in 2 weeks, em 2 semanas. A gente também poderia aumentar isso. In 1 month, ou seja, em 1 mês, eu também poderia colocar aqui o exemplo de 1 month. Em 1 mês, assim por diante. Tudo tem a ver com essa questão de período de tempo. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte do uso do in para indicar tempo. Vamos para a segunda parte. Quando a gente fala de meses do ano, mas antes do mês do ano, tenho aqui também essa outra informação. In the second month of the year, ou seja, no segundo mês do ano, que é exatamente o mês de February, de fevereiro. In the second month of the year, segundo mês do ano. Vamos para meses do ano agora. A gente tem aqui in July, que a gente também poderia ter outros aqui. In August, in October, in November, in December, ou seja, em julho, novembro, dezembro, outubro e assim por diante. Agora vamos para estações do ano. Temos aqui in summer, ou seja, no verão. Poderia colocar as outras aqui também. A gente tem in spring, na primavera. A gente também tem in winter, no inverno, mas eu escolhi aqui em summer porque o summer a gente com certeza vive aqui no estado de Rondônia. O que mais? Vamos apagar aqui essa tinta. Temos agora também para falar, cadê ali, cadê? Estações do ano já foi. Agora, anos. Anos. Temos aqui como anos, a gente tem o exemplo in 1987. Em 1987, que inclusive é meu ano de nascimento, em 1987. E para falar de décadas e séculos também. Ou seja, em 21st century, ou seja, no século 21. 21st century, no século 21. Então, com coisas menos específicas, porque lá no topo da pirâmide, como eu mostrei aqui para vocês, sempre vai ter algo menos específico e quando vai descendo, quando você vai fazendo a descidinha, você tem cada vez a sua pirâmide afunilando e ficando cada vez mais específico o uso das preposições. Então, para indicar tempo é fácil, você tem apenas que memorizar e, né, daí uma usada também no seu dia a dia para você não esquecer. Então, veja bem, we met in December. Nós nos encontramos em dezembro,
Ou nós nos conhecemos em dezembro, porque a gente também pode traduzir esse verbo para conhecer. We met in December. Perceba que dezembro é só um mês, a gente não está falando aqui de uma data, tudo bem? Porque, olha só, é usado com anos, tá? Décadas e séculos, mas a gente não está falando de data. Não confunda isso. Vamos para a próxima. He was born in 2009. He was born in 2009. Se por acaso eu colocasse aqui a data específica que ele nasceu com mês e dia, aí eu já teria que usar uma outra preposição e não a preposição in. Ele nasceu em 2009. Muito bem. Então agora vamos lá para location, place, ou seja, localização, lugares. O in é usado para falar de espaços fechados. Espaços fechados. Então, localização, espaços fechados ou limitados. Tudo bem? Então, a gente tem aqui nessa ideia de dentro de, como nessa minha imagem aqui, é uma moça que está dentro do quarto. Eu acabei traduzindo para ela está no quarto, mas também poderia ser ela está dentro do quarto, porque a ideia é que ela está situada dentro de um espaço geográfico fechado, limitado, né, 4 paredes. Então, a gente vai usar a preposição in para falar dessa situação. She's in the room. Ela está dentro do quarto ou ela está no quarto. She's in the room. Para falar também dessa questão aí do livro estar na ou dentro da caixa. Tanto é que eu coloquei agora aqui, o na e o dentro, tanto faz. Olha a imagem, o livro está exatamente dentro da caixa. E qual é a preposição que você vai utilizar? É a preposição in. The book is in the box. The book is in the box. O livro está dentro ou está na caixa. In the box. Muito bem. Além disso, além dessa questão de espaços fechados ou limitados, certo? I am in the classroom, estou na sala de aula. I am in the kitchen, eu estou na cozinha e assim por diante, sobre espaços fechados e limitados, a gente também vai utilizar essa preposição in para falar de localização em áreas geográficas. Tudo bem? Então, você tem aí lugares como país, cidades, estados, e aí você utiliza essa preposição in para falar de localização em áreas geográficas. Não somente, como também a gente tem aqui, ó, o exemplo. I live in Brazil. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Seria melhor falar que você mora no Brasil do que dentro do Brasil. Então, eu moro no Brasil. Como é que fala isso? Usando a preposição in. In the sky. No céu. O céu também está no meio dessa situação. Você também vai usar com a preposição in. In the sky, no céu. In the South America. In the South America. Ou seja, na América do Sul está inserido, né? América do Sul, Brasil está inserido na América do Sul. E América do Sul, se você fala, né? Você está inserido na América do Sul, então você usa o in the South America. In the mountains. Nas montanhas, in the mountains, nas montanhas. Agora a gente vai falar aqui sobre inclusão. A gente também vai usar a preposition in para falar de inclusão. Mas antes de falarmos sobre inclusão, eu vou até colocar mais informações aqui acerca dessa questão de áreas geográficas. A gente também pode usar a expressão, a gente também pode falar in the world, já que a gente usa in the sky aqui, a gente também pode usar a palavra, a expressão aqui, in the world. Você quer falar no mundo, você vai usar a preposição in the world, no mundo. O que mais? Você também pode usar outra expressão, in the street, ou seja, na rua. I'm in the street. Beleza? Na rua.
Além disso, no meio da rua também, the street, no meio da rua ou na rua. E para se referir, como eu falei, estado, país e continente, como a gente comentou aqui, que continente, estado e país. Então, passou essa parte aí do uso de in. Opa, voltamos aqui. Pisei aqui num fiozinho sem querer, agora a gente voltou. Agora para falar de inclusão. Então, a gente tem aqui, perceba na imagem, a gente tem aqui ovos, tá? Uma caixinha de ovos, a gente tem alguns ovos. E aí eu falo o seguinte, there are 12 eggs in a dozen. There are 12 eggs in a dozen. A gente tem aqui há 12 ovos em uma dúzia, porque uma dúzia são 12 ovos, tudo bem? Há 12 ovos em uma dúzia. Então, essa questão de em uma, essa questão do, no caso de em, porque se uma é sobre esse artigo indefinido, é o nosso in, indicando inclusão, porque afinal de contas há 12 ovos. Então você vai utilizar, os ovos estão dentro da caixa, então assim é óbvio que você vai utilizar esse in para falar de inclusão. Temos aqui um outro exemplo, veja bem. The Breakfast Club premiered in 1985. The Breakfast Club premiered in 1985. O Clube dos Cinco estreou em 1985. Tu também vai fazer o uso da preposição in para falar dessa situação. Afinal de contas, você está aqui falando de quê? De ano. Ano 1985, de uma data, portanto, você vai utilizar a preposição in. Que mais? Temos mais informação aqui. Olha só, ela está de vestido vermelho. Ela está de vestido vermelho. She is in a red dress. Então, ela tá, o vestido está nela, essa inclusão, e ela está dentro do vestido, está em volta do vestido. Então, você vai utilizar a preposição in para falar com essa ideia. Tudo bem? She is in a red dress. Olha só, a gente tem aqui algumas expressões com a palavrinha in, expressões que são comuns com a palavrinha in. E quais são elas? Vamos começar aí com essa expressão que talvez você não saiba. Como é que fala eu estou apaixonado ou apaixonada? Então, você vai precisar usar a preposição in inglês para poder falar desta situation, dessa situação. Então, I am in love. I am in love. Eu estou apaixonada. Se fosse she is in love. Se fosse você, you are in love. Então, esse estar in love é estar apaixonado. E perceba que na tradução, você não traduz o in para nenhuma daquelas traduções que eu mostrei para você. Voltando lá, para aquela parte do nosso slide, que é dentro de, ou dentro, em, de, no e na. Então, não existe aqui essa tradução, porque isso é uma expressão, e é uma expressão fixa, onde você sempre vai utilizar o in para falar dessa questão de estar apaixonado. Muito bem? Além disso, a gente tem essa expressãozinha aqui também, in time. Qual é o significado dessa expressão? O significado é a tempo, não tarde. Então, assim, quando está in time para alguma coisa, é quando você está a tempo, não chegou tarde o suficiente. Ou seja, você, imagina o contexto aí que você está indo pegar um ônibus e o ônibus quase que saiu, mas você conseguiu ainda pegar ele, então você chegou in time para pegar o ônibus. Interessante que você pode também fazer o uso dessas expressões em inglês para falar no português, misturando o inglês com o português. Isso é uma forma de você trabalhar. Eu não considero aí um estrangeirismo, porque é uma forma de você trabalhar aí o seu conhecimento, né, no inglês. Então, assim, aprendi essa expressão hoje, vou começar a usar ela, colocando ela no meu vocabulário no dia a dia. Então, veja bem, he arrived just in time for the meeting. He arrived just in time for the meeting.
Ele chegou, essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente ainda vai ver lá mais pra frente, lá na unidade 2, que é a estrutura de passado simples. Acredito que vocês em algum momento já devam ter visto. Se não viram, vão ver agora. Então, just in time, esse just aqui, ele é utilizado para dar essa ideia de somente, apenas, mas aqui ele vai reforçar essa questão aqui do in time, que é chegar a tempo, ou seja, ele chegou a tempo. Você não precisa traduzir às vezes esse just, se você quiser, ele só na verdade vai dar essa ênfase de que realmente foi bem a tempo mesmo para a reunião, for the meeting, para a reunião ou para um encontro, dependendo do contexto aí. Temos aí agora o in the nick of time, que também tem essa expressão do tempo, né? Então o significado é no último momento possível, ou seja, estava ali no último segundo do último segundo do último segundo. Então, in the nick of time, que é uma expressão que você pode utilizar com esse significado. She arrived in the nick of time that the task before the gate was closed. Ou seja, she arrived in the nick of time, ou seja, ela chegou no último momento possível, eu não consigo imaginar uma outra tradução agora, mas tem aí variações, sinônimos que você poderia colocar no lugar dessa ideia de no último momento possível, sem problema algum. That the task before the gate was closed, ou seja, ela chegou no último momento possível antes do teste. Aliás, do teste antes que o portão fosse fechado. Before the gate was closed. Temos mais um aqui. In a nutshell. In a nutshell. Então, todas essas são expressões, tudo bem? Expressões idiomáticas, expressões que as pessoas usam de forma que você não vai, assim, traduzir ao pé da letra as palavras. Então, temos o significado aqui em resumo, de forma concisa, de forma resumida. Então, in a nutshell, we need to improve our marketing strategies. In a nutshell, we need to improve our marketing strategies. O que é isso? Em resumo, não de forma concisa, de forma resumida, nós precisamos melhorar, to improve, melhorar nossa, a gente já viu sobre isso aqui, a gente já estudou sobre esse adjetivo possessivo, sobre as nossas estratégias de marketing, onde a gente vai traduzir marketing para marketing, porque a gente não sei se a gente tem um equivalente no português. E se temos, eu não estou conseguindo lembrar agora. Temos aí também in the spotlight. In the spotlight, que o significado é no centro das atenções. A palavra spotlight, ela vai significar holofote. Olha aqui o holofote na pessoa. E quando o holofote está em alguém, significa que ela está no centro das atenções. E aí você usa a preposição in mais o artigo definido the, e você tem essa expressão de no centro das atenções. He is in the spotlight. This man over here is in the spotlight. Então, esse homenzinho aqui, ele está no centro das atenções. After her performance, she was in the spotlight. After her performance, she was in the spotlight. Ou seja, depois da apresentação dela, her performance, ou seja, apresentação dela, porque a gente tem aqui esse outro adjetivo possessivo, ela era o centro das atenções, ou ela estava sendo o centro das atenções, ou melhor, ela era o centro das atenções. Muito bem. E agora, a gente tem aqui umas outras expressões, que não são exatamente expressões como aqueles outros, mas a gente tem outras formas de usar o in, e uma coisa que eu não comentei, eu deixei para comentar aqui no final da nossa aula. Então, nós temos aqui in the house, a gente vai usar in the house na casa, porque obviamente a casa é um lugar, né, limitado geograficamente falando, ali você tem um espaço fechado ali, então você vai usar in the house. In the car, que é no carro, in the truck, no caminhão, in the taxi, no táxi. Percebam que esses três aqui falam de quê? Meios de transporte. Então, quando a gente está falando de meio de transporte, desse sentido aqui, que são meios de transporte que você senta,
Porque há essa diferença e eu vou trazer isso na próxima aula. Quando são meios de transporte que você consegue sentar, como um carro, claro, deixa eu reformular, não é que você consegue sentar, que você não consegue ficar em pé, melhor dizendo, que você não consegue ficar em pé, você vai usar a preposição in, diferentemente de outros meios de transporte que você consegue ficar em pé, daí tu vais utilizar outra preposição que a gente vai ver lá na próxima aula. Então, perceba, o carro você não fica em pé, caminhão você não fica em pé, não estou falando lá naqueles carros 4x4 que você fica em pé atrás, esquece essa questão, tá? E o táxi você também fica sentado, né? Não fica em pé, porque é a mesma coisa que o carro. Temos aqui a expressão também in bed, na cama, porque a ideia aqui é que você esteja encostando em algo, é que você esteja, né, com essa ideia de estar encostando em algo, então você não está exatamente dentro da cama, mas você está, né, encostado na cama. Então você vai usar a expressão in para falar que você está na cama, Então, in the center, in the middle, ou seja, no centro ou no meio, você também vai utilizar a preposição in para falar com essas questões de centro, de meio, tudo bem? In the rain, na chuva, sim, a chuva encosta em você, pensa aí dessa forma, então você vai usar o in the rain para falar na chuva, in the sun para também falar no sol. Eu acho que eu trouxe o in the sun lá no início da aula, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, eu trouxe in the sky, né? No céu, que é essa palavrinha aqui, sky, não in the sun, mas também dá na mesma. Muito bem? Então é isso, gente. A aula sobre a preposition in é uma aula curta porque só é ela para falar. Então, claro que existem outras nuances e mais situações que eu poderia falar sobre preposition in, mas eu acredito que para o início de um entendimento da preposition in, para início da preposition in, é interessante que vocês vejam ali o básico, é o mais utilizado, porque sim, tem muitas nuances entre essas prepositions, tanto a questão do in quanto a questão do on e at, que nós vamos ver a seguir. Para isso, para ver se vocês entenderam um pouquinho, vamos praticar? Let's practice! Olha aí, a gente tem o número 1 que fala o seguinte: complete a frase com a preposição correta. Eu acho que aqui foi bobo, né, gente? Porque a gente viu só uma preposição até agora. E a gente tem aqui on, at, que a gente vai ver na próxima aula. Over também é uma preposição, mas a gente não viu e nem acredito que não veremos aqui no nosso primeiro ano, somente no segundo ano. By é outra preposição que a gente também não viu aqui, mas by, você com certeza vai ver muitas vezes a gente utilizar essa expressão aqui durante as nossas aulas do primeiro ano, sim. E o in, que é o que a gente viu. Então, a gente tem aqui she is, e temos aqui o swimming pool. O que é swimming pool? É a piscina. Então, a piscina você fica o quê? Dentro dela, né? Você fica dentro dela, encostando nela de alguma forma. Então, você vai utilizar a preposição in para falar sobre isso. Então, she's in the swimming pool. Muito bem? E vamos para 2. Olha aí. Qual das seguintes frases usa a preposição in para indicar tempo? Então, temos aqui algumas frases e só uma vai indicar tempo. Na letra A, he is in the garden. He's in the garden. Garden, para quem não sabe, é o que? Jardim. Então, você já sabe, né? O is é o verbo to be. Então, dá para traduzir aqui, ele está no jardim. No jardim. É um espaço ali limitado. Na letra B, she writes in a journal. She writes in a journal. Então, tenho aqui, ela escreve no jornal. Você também vai utilizar in para falar, por exemplo, de jornal, que você leu no jornal, que você escreveu no jornal, você vai usar esse in aqui. Mas só que esse journal aqui não é jornal exatamente, mas eu lembrei de jornal. Isso aqui é uma espécie de diário, tá? Também pode ser traduzido também como uma espécie de diário, mas é porque eu lembrei de jornal aqui. Journal é diário, tanto é que ela escreve, provavelmente uma adolescente escrevendo sobre sua vida, suas coisas. Da letra C nós temos we met in December.
Aí eu acho que matou a nossa questão aqui, né? Porque a gente tem aqui a palavra December, e a gente acabou de ver lá no início da aula a palavra December, e todo mundo sabe que December é dezembro, e a gente está falando de tempo aqui. Temos aqui, there are apples in the basket. There are, ou seja, há, que a gente viu essa estrutura de there are, there to be, para falar de ter no sentido de existência. Apples, que são maçãs, in the basket, ou seja, na cesta, né, no sentido de tá ali, inclusão, tá lá, tá dentro da cesta. Cats love sleep in the sun. Cats, not just cats, não só os gatos, como os dogs também, como os cachorros, love sleeping in the sun. Os gatos amam dormir in the sun, no sol, beleza? Então a gente só tem aqui como resposta certa, obviamente, a letra C. We met in December. Tá fácil, né? Vamos para 3. Aqui você vai escolher comigo a frase em que a preposição in é usada incorretamente. Vamos ver se você vai acertar? Olha aí. He's the best in the world. Ou he's the best. He's the best in the world. Ele é o melhor do mundo. Ou no mundo. Tudo bem? Então a gente usa o world, a gente usa a palavra in. Lembra? Além de países, estados, cidades, a gente também vai usar expressões como a palavra mundo, como a palavra planeta também. Se fosse assim, he's the best in the earth. A gente também poderia colocar a palavra, acabei de falar a palavra aí, terra, planeta, exatamente, planeta Terra. Na Terra, você também poderia colocar earth aqui tranquilamente. Então, são preposições que você vai utilizar com essas palavras. Então, eu acredito que a letra A esteja correta, porque in the world é correto. B, they are interested in the topic. They are, ou there, eu prefiro falar they are, porque aqui está contraído, né? Verbo to be, contraído aqui com o pronome pessoal, mesma coisa aqui, verbo to be, contraído com o pronome pessoal. Eu prefiro falar they are, mesmo na contração. Então, eles estão interessados o quê? No tópico, in the topic. Será que está correto? Vamos ver a próxima. We live in Europe. We live in Europe. Europe é o quê? A gente está falando aí de espaços geográficos, a gente está falando de continente. Sim, a gente vai usar o in para falar de continente. Então, Europa, e nós moramos na Europa, então vai ser in que eu vou utilizar. Na letra D, she's scared in spiders. She's scared in spiders. Ela está com medo, ela tem medo, no caso, de aranhas. Será que está correta? Vamos lá. They were in a hurry. They were in a hurry. Eles estavam com pressa. Será que está correta? Bora lá comigo, lá na tela, por favor. Vamos lá, na tela. Então, eu já trouxe aí duas que estavam corretas. Eu já comentei de duas, né? A gente tem aqui a letra A correta, in the world, com a palavra word eu vou usar. A gente tem aqui... esse in the topic que eu não comentei, mas sim, ele está correto, tá? No tópico você vai usar o in também para falar dessas questões. E você também usa o in para falar de espaços geográficos. Sobrou aqui esses dois. In a hurry é uma expressão que a gente usa para falar que alguém estava com pressa. Então, você vai sim utilizar a preposição in para falar dessa questão. Portanto, só sobrou aí a letra D. She's scared in spiders. Você não vai utilizar a preposição in para falar essa frasezinha, para usar essa expressão com spiders, tudo bem? Então, essa é a letra D, que é a letra que está errada da nossa número 3. Muito bem, chegou aí para vocês as nossas referências e veja bem, não terminou por aí. A gente tem na próxima aula o fechamento das outras duas prepositions e a gente pode fazer essa comparação maior entre as duas que vão vir daqui a pouco e a preposition in que a gente viu nesta aula. So, see you next class. Bye bye.